Olá! A história que a gente vai analisar hoje é daquelas que parecem roteiro de filme, sabe? Mas ela é real e acabou gerando uma decisão jurídica que mudou as regras do jogo no Brasil. É um caso que envolve uma brincadeira de mau gosto, uma tragédia e uma pergunta muito séria sobre de quem é a culpa no final. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa ideia, essa suposição fatal. Um homem, convencido de que a arma na sua mão era inofensiva, acabou causando a própria morte. E essa convicção equivocada é o que deu início a uma briga judicial enorme entre a família dele e a seguradora. É essa história que a gente vai desenrolar agora. Para a gente entender direitinho como essa história complexa se desenrolou, vamos seguir um caminho. Primeiro, vamos ver o que aconteceu na noite da tragédia. Depois, a gente entende o argumento da seguradora, navega pela confusão que virou o caso nos tribunais, chega na decisão final do Superior Tribunal de Justiça e, por último, a gente entende por que esse caso específico importa tanto. Então, vamos lá. Antes de entrar nos termos jurídicos e em toda a discussão da lei, é muito importante a gente entender o lado humano disso tudo. O cenário era uma reunião social, um momento que era para ser de alegria, mas que acabou da pior forma possível. Imagina a cena. Um homem, bebendo com amigos e familiares, no meio da festa, resolve fazer o que ele achava que era uma brincadeira. Ele pega uma arma de fogo e começa a manusear, insistindo para todo mundo que não tinha perigo, que estava tudo bem. Aí ele resolve simular aquele jogo terrível de roleta russa, totalmente convencido de que nada ia acontecer. E então, o impensável. Um único disparo, na própria cabeça. A piada virou uma tragédia em um segundo. Bom, depois da tragédia, a família que era beneficiária do seguro de vida dele fez o que era esperado, pediu o pagamento da indenização. E foi exatamente aí que um segundo conflito começou. A seguradora se recusou a pagar, e isso deu início a uma longa e dolorosa batalha na justiça. E aqui a gente tem os dois lados da moeda. De um lado, a seguradora bateu o pé dizendo que foi suicídio, e pela lei, se suicídio acontece nos primeiros 2 anos do contrato do seguro, a empresa pode não pagar. Mas do outro lado, a família dizia não, de jeito nenhum, ele não queria morrer, foi um acidente terrível, fruto de uma brincadeira imprudente. E essa disputa estava longe de um final simples. O caso começou a passar por diferentes níveis da justiça, e as decisões foram, bem, confusas. Cada tribunal parecia adicionar uma nova camada de complicação a uma situação que já era trágica por si só. Olha que interessante a reviravolta que esse caso deu. Primeiro, um juiz de primeira instância olhou o caso e concordou com a seguradora. Foi suicídio. Mas a família recorreu e no Tribunal de Apelação a decisão virou. Os desembargadores disseram que foi um acidente. Parecia uma vitória para a família, certo? Pois é, mas não foi. O tribunal, mesmo dizendo que foi acidente, ainda assim negou a indenização, só que por um motivo completamente diferente. Virou um nó jurídico que só a corte mais alta poderia desatar. E o motivo novo foi esse aqui: agravamento intencional do risco. O nome é complicado, mas a ideia é a seguinte. O tribunal basicamente disse que, mesmo sendo um acidente, o homem agiu de uma forma tão perigosa, tão imprudente, que ele mesmo quebrou as regras do contrato de seguro. É como se, ao brincar com a arma, ele tivesse aumentado o risco a um nível tão extremo que perdeu o direito à cobertura. E foi nesse cenário de confusão, com uma decisão dizendo que era suicídio e outra dizendo que era acidente com agravamento de risco, que o caso finalmente chegou ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A palavra final, que ia colocar um ponto final nessa história, era deles. Depois de analisar tudo de novo, o STJ foi muito claro e direto. A seguradora é obrigada a pagar a indenização para a família. Mas o mais importante não é só a decisão em si, e sim o raciocínio por trás dela, porque foi isso que criou um precedente gigantesco. O STJ se baseou em 2 ideias centrais. A primeira é a da boa-fé. A justiça parte do princípio que a pessoa agiu sem maldade, e é a seguradora que tem que provar o contrário, provar que houve uma intenção de fraudar. A segunda, e talvez a mais importante aqui, é que a embriaguez por si só não pode ser usada para negar o pagamento de um seguro de vida. E essa segunda ideia não foi uma opinião tirada do nada. Ela já está consolidada numa regra muito específica do tribunal que tem força de lei. E o texto dessa súmula é claríssimo, olha só. Ele proíbe que o seguro de vida deixe de cobrir acidentes que acontecem quando a pessoa está, por exemplo, alcoolizada. Em outras palavras, a justiça entende que o seguro de vida já tem que levar em conta que as pessoas podem, infelizmente, agir de forma imprudente quando o julgamento delas está comprometido. Então, a conclusão final do STJ foi essa. A morte não foi nem suicídio, nem um agravamento de risco com má-fé. Foi o resultado de uma imprudência. Sim, uma imprudência gigantesca. Mas uma imprudência que foi consequência direta da embriaguez, que tirou o discernimento do homem.
Não existia prova nenhuma de que ele queria morrer. Certo, mas por que o único caso, por mais trágico que seja, é tão importante assim? Vamos entender o impacto que essa decisão tem para milhões de pessoas que têm um seguro de vida hoje no Brasil. O grande legado aqui é um reforço enorme na proteção do consumidor. A decisão deixa claro que a embriaguez não é um cheque em branco para a seguradora simplesmente negar o pagamento. O peso da prova fica com a empresa. É ela que precisa provar que houve um plano, uma má-fé. No fundo, a justiça está protegendo os beneficiários de tragédias que nascem de um erro de julgamento e não de uma intenção ruim. E isso reforça o verdadeiro propósito do seguro de vida, amparar a família num momento de perda. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. O caso foi decidido, mas a questão filosófica por trás dele continua. A justiça entendeu e protegeu a família nesse ato de imprudência fatal. Mas isso nos faz pensar. Qual é o limite? Em que ponto uma ação deixa de ser um erro trágico e vira uma imprudência tão absurda que anula qualquer tipo de proteção? É uma pergunta bem difícil, que a sociedade e a justiça vão continuar debatendo por muito tempo.